Este é o programa Sinap no Ar, produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Notícias do mundo jurídico, entrevistas e comentários. Está no ar. Programa Sinap no Ar, direto da Casa do Advogado. Olá, vocês, estamos iniciando mais uma edição do programa Sinap no Ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Bem-vindo, bem-vinda. E o nosso programa sempre inicia-se com uma mensagem. E a de hoje, simples, porém direta. Não desista. O início é sempre mais difícil. Mas claro. Lógico. É lógico que é mais difícil. Você pensa que é tudo na facilidade. Não, claro. E vamos ao exemplo da escada, né? Claro. Como é que você chega ao andar de cima? Pelo primeiro degrau. Não tem como pular. Não existe como você pular degraus. Então, Então amiga, não desista. Vai em frente. A vida é feita de obstáculos. A vida não é justa. não é. Principalmente, né? A vida não é justa. Então não adianta choramingar. Ai, problema é... Amigo, vai em frente. Nosso programa aqui quer dar um voto de você de otimismo para a sua vida. É isso aí. Muito bem, no programa de hoje você vai saber. STF caça vínculo de emprego de coach financeiro com franqueadora. Que confusão. Vamos destrinchar bem isso aí. E o TRF1 reconhece visão monocular para isenção de IPI em compra de carro. Claro, é aquela questão do desconto para quem tem algum defeito público, defeito físico, é isso aí. Aí pronto, reconhecido mais essa. Você saberá e verá o programa em loco com a doutora Janaína Chiaradia, também o Direito Imobiliário com a doutora Débora de Castro da Rocha, Direito do Trabalho com a doutora Andréa Ruda Vaz, o Direito Tributário com o doutor Laércio Pavese Esteves, a Economia Brasileira com o economista Matheus Tal, e teremos no programa de hoje duas entrevistas. Duas entrevistas, compareceram dois advogados aqui, fiz a entrevista com a doutora Sheila Carminati, ela é do Direito Administrativo e olha, ela tem uma dica, você empresário, você empresária, das concorrências públicas. Olha, você tem o seu negócio ali, ela consegue fazer uma consultoria e você consegue ser um prestador do ente público, Prefeitura, Estado, União. Presta atenção, não perca essa entrevista. E quem mais? E o Pedro Bertolin. O doutor Pedro Bertolin, da MSB Advogados, é Direito Imobiliário e Condominial. Pensa negócio que dá problema. É uma forrupa. É condomínio. Então o doutor tem toda uma calma, vocês vão conhecer o doutor Pedro, tudo calmo, tranquilo, e ele já pegou o condomínio daquele que o pessoal tá querendo, né? E aí não adianta, tem que, resolver. Aquela história, o condomínio tá ali, ninguém consegue tirar aquilo dali. Então você tem 20, 30, 40, 50 apartamentos, etc. Tem que distribuir a despesa, claro. Tem que fazer obra, sempre dá problema elétrico, problema hidráulico, é uma pintura de uma parede, porcaria, sempre tem funcionários. Então, gente, paciência, e o síndico administra e ele pode pedir aí auxílio ao Dr. Pedro Bertolin. E aí? Bom, eu sou o Claudinei Santos, me apresentando a você, radialista e produtor desse programa, e com o Ney Daniel na produção e edição, também o Dr. Vitor Hugo Loureiro, que está aqui ao meu lado, é presidente do Sinap, advogado, radialista, vai comentar as notícias do programa de hoje, e você, que está do outro lado, meu amigo, minha amiga, vai entrar em contato, deve, no 419-9658, 6981, 419-9658-6981, Dr. Vitor Hugo. Muito bem, e o nosso site, você, advogado e todo o estado do Paraná, está aqui o nosso convite, venha conhecer o Sinap pela sua página na internet, www.sinappr.org, tem 2 P's, é sinappr.org. Ali você encontra as notícias do Sinap, encontra lá o próprio programa, nós temos o nosso canal do YouTube, você fica vendo as notícias, nós temos um fórum jurídico, que as notícias que nós passamos aqui em extrato, lá elas estão na íntegra, e temos a parte de filiação. Então você é advogado que queira... fazer parte do sindicato, tem lá uma ficha, você preenche, a ficha não, agora é eletrônica. Eletrônico agora é diferente, agora é cadastro agora. Nossa, eu ainda estou acostumado com a página antiga que imprimia, não, agora não precisa mais disso. Tem lá o cadastro, você cadastra, já fica fazendo parte aqui, vai pagar? Nada. Não tem inscrição, não tem anualidade, por quê? Porque o nosso objetivo é crescer e interiorizar o sindicato.
Então vocês advogados de todo o estado do Paraná podem fazer parte do sindicato. E o que nós queremos com isso? Divulgar o sindicato, mostrar aquela sociedade de advogados que tenham 2 ou mais advogados, empresas que tenham 2 ou mais advogados, podem celebrar com o SINAP o contrato coletivo de trabalho. E dá certo? Dá certo? Dá certo. Faz 5 anos que eu estou como presidente do sindicato, todos esses contratos coletivos de trabalho se renovam no ano seguinte. Sim. Não falei metade, falei todos. Por quê? Porque ele é um instrumento balizador, né? Os advogados que são patrão, ou que são aí o dono da sociedade de advogados, estão satisfeitos em operacionalizar esse contrato que prevê toda a atividade ali do escritório. Isso é uma maravilha e é isso que contamos com vocês para se filiar ao SINAP. Bom, doutor Vitor Hugo, vamos começar já com um manifesto da OAB, né? Vamos lá. É uma nota que a OAB lançou, né? Ela está aqui, ela não está na íntegra, mas a íntegra, de novo, está no fórum jurídico, no site do SINAP, sinappr.org. Mas em síntese é o seguinte: como dirigente da ordem, temos dedicado nossa atenção a ouvir a advocacia paranaense e somos destinatários da preocupação em relação a determinadas decisões do Supremo Tribunal Federal que não contribuem para a estabilidade jurídica. O desassossego da classe não é diferente em relação a recentes decisões do Supremo Tribunal. É uma nota feita pela OAB do Paraná, vocês encontram a nota na íntegra no nosso site, ela é bem detalhada pelas últimas decisões que o Supremo Tribunal Federal está tomando. Nós respeitamos os ministros, mas as decisões são conflitantes com aquilo que se espera da realidade de atuação de um tribunal. Um exemplo: anulações de provas. Depois que transitou em julgado, que houveram condenações, etc., o Supremo Tribunal Federal anula retroativamente provas. Isso é um perigo para a administração pública, a administração criminal, dos presos condenados. Então isso é complicado, essa situação. Então a OAB se pronunciou chamando atenção para essa questão como uma forma de manifestação desse sentido. Então entre no nosso site sinappr.org, veja a nota na íntegra e aqueles que quiserem se manifestar, né, 41 99658 6981, advogados, advogadas, ou mesmo quem nos assiste, tem aí total liberdade de se manifestar contra, a favor, quiser comentar essa notícia que nós achamos de suma importância. Nós vamos repetir essa notícia nos próximos programas, porque o assunto ainda vai demandar muita conversação sobre isso, não é isso? Exato. Temos uma primeira entrevista? Vamos para o primeiro intervalo, daqui a pouco voltamos com a entrevista. Exatamente, é um intervalinho e já voltamos. Programa SINAP no ar, direto da casa do advogado. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar a respeito de um assunto bastante relevante para os rumos da economia brasileira e que é de amplo interesse da sociedade brasileira em geral. Eu me refiro ao anúncio do governo federal de um novo programa de aceleração do crescimento, ou então a sua retomada enquanto novo PAC, ou PAC 3, fazendo, deste modo, continuidade em relação aos PAC 1 e 2 que foram estabelecidos durante o segundo mandato do governo Lula. O primeiro em 2007 e o segundo em 2010.
Isto acaba se pautando, em linhas gerais, enquanto um amplo programa direcionado ao crescimento econômico através da geração de emprego e renda, totalizando, do ponto de vista da previsão, 1,7 trilhão direcionados em investimentos, sendo desses 1,4 até o ano de 2026. Só que, opostamente, ou de certa maneira, numa linha um tanto quanto divergente em relação aos PAC 1 e 2, o novo PAC, ou PAC 3, se pauta num giro do centro dinâmico para o setor privado. Enquanto nos PAC 1 e 2 o centro dinâmico estava em recursos da União e nos investimentos das empresas estatais, agora o grande carro-chefe do programa é justamente o setor privado. Isto, inclusive, acabou suscitando falas de próprios membros do governo federal de que tal PAC, em relação aos demais, não possui aquela linha no sentido de desenvolvimentismo, na medida em que quem está puxando o investimento em grande parte é o setor privado, ou seja, no sentido que o setor privado é o centro dinâmico nesta linha de geração de emprego e renda. Entretanto, eu particularmente discordo dessa posição porque desenvolvimentismo pressupõe, em linhas gerais, que o Estado pelo menos gerencie, do ponto de vista de planejamento econômico. À medida em que, no PAC 3, o Estado acaba se colocando enquanto instituição que visa justamente fortalecer o processo de desenvolvimento econômico através de espirais de geração de crescimento e renda, ele acaba necessariamente impondo uma linha desenvolvimentista. Nesse caso, em grande parte através de parcerias público-privadas, o que constitui algo bastante interessante, uma iniciativa muito bem-vinda, justamente em função da possibilidade de se encadear um ciclo de investimentos direcionados a combater gargalos da própria economia brasileira, dentre os quais se destacam os de infraestrutura, por exemplo. Dentro desse programa de aceleração do crescimento, tem-se justamente o objetivo de aperfeiçoar a infraestrutura e, com isso, diminuir os custos das empresas brasileiras, permitindo, assim, o ganho de competitividade. Portanto, dentro de uma perspectiva de neoindustrialização, acaba se colocando uma necessidade, do ponto de vista do arranjo industrial brasileiro, das empresas brasileiras se dinamizarem e se tornarem competitivas no comércio exterior, sendo esta uma avaliação bastante correta, pelo menos em minha opinião. Dinamizando a economia, dinamizando a indústria numa perspectiva moderna que engloba a entrada, a participação da economia brasileira nas cadeias globais de valor. Entretanto, isso também acaba se devendo ao próprio novo arcabouço fiscal que recentemente foi aprovado, tal como discutimos na semana passada, que acaba limitando em grande parte os volumes de recursos monetários que podem ser direcionados pelo Estado. Em linhas gerais, é isto o que eu tenho para te trazer nessa semana e, esperando ter te transmitido informações relevantes informações relevantes sobre a economia, eu me despeço e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 95 55. Olá! O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, foi fundado em 2 de dezembro de 1988.
com o intuito de proteger economicamente, socialmente e profissionalmente a classe diferenciada de advogados. As advogadas e os advogados têm um papel importantíssimo na sociedade, que é zelar com o cumprimento da lei. Para uma sociedade mais justa e democrática, para que todos os cidadãos participem como a base do pressuposto da igualdade. Para saber mais sobre a SINAP, basta acessar o link na descrição, preenchendo a ficha de filiação. Para as advogadas e os advogados, preencha a ficha de inscrição localizada na página principal e encaminhe para os nossos meios de comunicação. Filie-se ao SINAP para manter a classe de advogados fortalecida. Bom, retornamos com o nosso programa, né? O SINAP no ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, 419-9658-6981. Esse é o nosso WhatsApp para você participar e conversar com a gente. Dr. Vitor Hugo, Record TV. Anuncia aqui? Não, mas não Como é que a TV vai anunciar aqui? Não é concorrente? Não, mas pode querer que a gente apresente o programa lá também. Ah, também. Pode ser, ué. A gente divulga o programa lá. Ó, a Record TV é condenada em R$100 mil por falsa acusação de roubo. Quem roubou o quê? O juiz de direito André Augusto Salvador Bezerra, da 42ª Vara Civil da capital, São Paulo capital, condenou a Rede Record TV a indenizar em R$100 mil por danos morais um homem acusado injustamente de participação em gangue responsável por ataques e roubos no centro de São Paulo. Olha aí. O magistrado, na sentença, que a conduta da emissora extrapolou os limites da liberdade de expressão ao acusar aquele homem expondo sua imagem de forma sensacionalista. Já Poderia, olha, parte da sentença o juiz diz o seguinte: poderia a Rede Record ter agido com maior cautela, não divulgando fotografia ou ressalvando que o autor era mero suspeito, conforme informações da polícia. Isso, porém, não ocorreu. Escracharam lá, colocaram lá deram por errado. E já, quer dizer, ela já julgou e já condenou. A própria TV. A própria TV já disse. Era ele fez isso, ele tá. Tamparam a cara do moço lá e tal. E ele não gostou do negócio. Não era ele. Nem era ele. Não era partícipe, né? E tal. Olha, R$100 mil a Rede Record vai ter que pagar por causa dessa situação aí. Eita! Vamos para a entrevista, doutor? Vem aí a doutora Sheila Carminati, ela vai falar do direito administrativo. Atenção, você, pequeno empresário, médio empresário, que quer trabalhar, que quer participar de concorrências públicas. Veja o que a doutora Sheila vai falar. Por favor, doutora Sheila. Programa SINAP no ar, direto da casa do advogado. Programa SINAP no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. E hoje com a convidada aqui, a doutora Sheila Carminati. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Bem-vinda. Estamos falando com a doutora Sheila. Ela é uma colega, nosso Momento BNI, né? Então ela está no BNI Plenitude, se reúne às sextas-feiras, né? Eu estou no Master, né? Que se reúne às terças-feiras ali no Círculo Militar de vocês, reúne? Na sexta-feira lá na Cucaria. Na Cucaria, na Espaço Dante Milage. Isso mesmo. É isso aí. Muito bem, doutora. Vamos divulgar antecipadamente aí o WhatsApp, vai aparecer em caracteres aí, né? No 42 9 9112 11685, né, doutora? E o seu Instagram, o pessoal também fazer contato, Carminati Advogados. Carminati tem 2 T's, né? Tá aparecendo ali. Carminati Dangui Advogados. Dangui Advogados. Muito bem.
A especialidade do escritório, doutora, trabalha com o que lá no escritório? O escritório trabalha com tudo que a empresa precisa, de forma empresarial, assim, conglobante. Mas a minha especialidade é na parte de direito administrativo, auxiliando as empresas que querem participar de licitação ou que já participam. Certo. A licitação hoje em dia é uma forma de ter a empresa, por exemplo, ela consegue sobreviver fornecendo ao município, tem muito problema de não pagamento, né, de implemento pelo parte do ente público? Hoje em dia não tem mais tanto esse problema, não, porque com a lei de responsabilidade fiscal, regras orçamentárias, o ente público já se prepara para aquilo, né? Então ele já tem o orçamento para comprar o que ele fez a licitação. E sim, tem muitas empresas que vivem só de licitação. Então pode ser uma parte do seu faturamento, mas pode ser também todo o seu faturamento. Eu tinha um cliente no escritório que veio resolver uns outros problemas, mas ela vivia disso. Ela vivia de cartas convite. Ela se cadastrava em todas as regiões metropolitanas e ela fazia pequenos reparos, ou seja, em escola pública ou posto de saúde, que precisava uma pintura. Sim. São aqueles valores que não alcançam, né, o da licitação, e ela era, por fazer um serviço muito bom, muito rápido e de qualidade, constantemente ela chamava. Então ela tinha uma carteira exatamente de serviço, as prefeituras chamavam ela e ela sobrevivia desse jeito aí, né, do ente público. Com certeza, dá para sobreviver e ganhar bastante dinheiro, inclusive, com licitações. Nessas situações, doutor, assim, do escritório, tem algum case de interessante para o pessoal conhecer, que vocês já atuaram, que resolveram alguma situação nessa parte de leilões? Então, o que acontece? Geralmente o cliente ele vem até o escritório nessa parte de direito administrativo quando ele está com um problema. Tá. Então, eu vou exemplificar com um problema que a gente teve de um cliente, que ele foi vencedor de uma ata de registro de preços. Então, para quem não sabe o que é registro de preços, você registra uma série de itens e qual é o preço pelo qual ele vai ser vendido. Tá. E ao longo do ano a administração vai comprando. E ele venceu vários itens ali, muitos eram pneus, por exemplo, e na hora de entregar ele acabou atrasando um pouco por causa da fábrica. Tá. E nisso se abre um processo administrativo, né, que vai responsabilizar a empresa a parte dele, por né? ele não ter cumprido o contrato. Só que acontece que a ata de registro de preços era de mais de 400 mil reais e a multa que foi aplicada para ele foi de mais de 40 mil reais, porque eles pegaram a ata como um todo e aplicaram uma percentagem ali bem não alta. Sobre o produto específico, Não, que era um valor bem mas menor. sobre a ata inteira. Então a administração pública pediu lá 5 itens da ata, mas aplicou a penalidade sobre a ata toda. E, além disso, aplicou uma suspensão para a empresa, né? Então ela não poderia mais participar de licitações naquela prefeitura. E aí o que a gente fez? Nós atuamos com mandado de segurança, né? Porque administrativamente já não tinha o que fazer quando eles nos procuraram. Tá. E a gente conseguiu reduzir essa multa para 4 mil reais. Olha. Então, demonstrando primeiro que não era o valor sobre a ata completa que deveria ser aplicado, né? Sim. E também demonstrando que estava sendo aplicada a multa como se eles tivessem inadimplido completamente o contrato. E na verdade eles entregaram o objeto, eles entregaram com atraso, mas entregaram. Então não foi o caso de descumprimento, né? Então, nesse caso tiramos inclusive a suspensão também, né? Já pesou bem menos no bolso do cliente. Claro, continua sendo fornecedor e reduziram consideravelmente a multa aplicada pelo ente público, ente municipal nesse caso, né? Uma prefeitura, né? Muito interessante. Você veja que o direito, né, tem esses... Para quem não, às vezes fica pensando, puxa, mas que área de direito? Quer dizer, tem várias áreas a serem trabalhadas, né? O direito é dinâmico, é interessante, por conta disso que a gente vê até onde pode chegar os trabalhos, né, doutora? Isso mesmo. Atuação aqui para Curitiba, região metropolitana, todo o estado do Paraná? Não, a minha atuação consegue ser nacional, porque hoje os pregões e as licitações são todas em sistemas eletrônicos, né? Hoje, por exemplo, compras.gov do governo federal, que é gratuito, pessoas lá do Espírito Santo conseguem participar aqui, do Amapá, do Amazonas, e o contrário também, tenho clientes que venceram licitações lá no Norte, no Nordeste.
Então eu consigo atuar no Brasil todo porque a informática... Doutora Sheila, e consegue fazer uma consultoria? Então, por exemplo, muitos empresários podem estar nos assistindo agora e achar interessante, olha, quero participar. Claro que vai precisar uma consultoria, porque muita gente, vários empresários, não tem nem noção como começar, como oferecer, como participar de um pregão. E, na verdade, ele tem que começar adequando a própria empresa, né? Porque não é, a empresa tem que estar adequada a ser um fornecedor do ente público, correto? Exatamente. Então, a empresa tem que estar com os documentos em dia, ela não pode ter dívidas com o poder público, né? Exceto se ela for micro e pequena empresa, que tem esse benefício dela poder participar da licitação mesmo com as certidões positivas. Certo. E aí a gente também tem um programa de treinamento, então se a empresa quiser um treinamento lá para os funcionários, ou vamos dizer que o empresário participa de uma associação, de um sindicato, né? E queira levar lá para os empresários, eu dou o treinamento todo sobre licitações do começo ao fim, para desvendar desde o princípio lá, o beabá mesmo. Olha que bom. Anotaram aí? Vou passar o celular, né? Doutora Sheila Carminati, 42 9912 11 685. Está aqui nos caracteres, mas anotem, façam contato, é interessante. Né? É uma situação que pode melhorar aí o desempenho da empresa, né? Porque às vezes a empresa está com uma produção ociosa ou com um material que ela pode fornecer a mais, né? Está lá em estoque, e o ente público pode estar precisando exatamente daquele material, daquele serviço. Não só mercadoria, também tem os próprios serviços, né? Serviço de construção, por exemplo, é o que mais acontece, né? De reparo, construção das vias, das ruas. Construção de... A gente tem clientes ali que constroem estradas rurais, também é bastante procurado. Então tem campo ali para praticamente todo mundo, né? E eu sempre falo que o bom da licitação é que você não precisa convencer o cliente a comprar, você não gasta com marketing, ele já quer comprar, é só você chegar e vender. É só adequar ali o preço, né? Está dentro daquela normatividade, ser vencedora daquela licitação e aí começar a fornecer. Com certeza, é um contrato seguro. Muito bem. Doutora Sheila, muito obrigado pela sua presença, a casa é sua, né? Escritórios sindicatos de advogados está aberto, principalmente para os colegas advogados. E nós temos aí sempre ao final, do pessoal que é membro do BNI, a gente faz uma pequena brincadeira. Você que está aí com o seu relógio, com o seu cronômetro, pode anotar, eu vou olhar no meu aqui. E é um exercício que a gente faz, porque lá dentro do BNI, ela está no Plenitude, ela faz um pitch de 30 segundos explicando como é o serviço dela. Vamos fazer esse teste? Está pronta? Vamos lá. Vamos lá? Fica à vontade. Então, primeiramente, meu nome é Sheila Carminati, sou advogada no escritório Carminati Tanguy Advogados. Minha especialidade é Direito Administrativo com foco em licitações. E eu ajudo as empresas, desde aquelas que não sabem nada sobre licitações até aquelas que já licitam há muito tempo e vivem disso, a resolver os seus problemas do dia a dia. Então, boas referências para mim são pequenas e microempresas que participam de licitações, como, por exemplo, empresas que vendem equipamento de informática, material para o escritório, móveis para o escritório também, material médico e assim por diante. Fico à disposição. Ó, 30 segundos, veja que maravilha. Isso aqui é um treinamento, né? Também já são vários meses, né? Muitas reuniões já. Eu já estou há 3 anos também, então é isso. Mas é isso, muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Ótimo estar aqui. Ok? Prazer. Programa SINAP no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Programa SINAP no ar, direto da Casa do Advogado. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje eu vou falar para vocês
sobre um importante instituto jurídico que é o usufruto. O usufruto, ele vem sendo questionado muitas vezes, considerando-se aí até que é uma exceção aí as questões que envolvem as cláusulas restritivas de direito. Até já comentamos isso anteriormente na coluna. Nesse caso, especificamente aqui, eu trago para vocês o assunto com base em um importante julgamento que está sendo realizado lá no Superior Tribunal de Justiça envolvendo essa questão, que é justamente um processo desencadeado diante de um usufruto que não foi registrado nas matrículas, ou seja, houve ali uma escritura que foi estabelecida através de um testamento, ou seja, houve a lavratura dessa escritura, né, por testamento, na qual, então, atribuía esse direito de usufruto à viúva. No entanto, não houve, nos moldes do artigo 1391 do Código Civil, o registro ou os respectivos registros deste usufruto nas matrículas, o que gerou, portanto, a discussão em relação ao direito dessa viúva de lá permanecer sem o pagamento dos aluguéis. E nesse sentido, até, existe uma discrepância se a gente analisar o que diz a lei e o que foi o voto do relator. Porque para o relator, independentemente de ter havido ou não o registro, o simples fato da escritura prever o direito ao usufruto para esta usufrutuária já seria suficiente para que ela se mantivesse, então, no bem, sem o pagamento dos aluguéis. O que a gente pode até pensar, poxa vida, mas você mesma, Débora, aí na coluna sempre diz para nós que deve ser registrado todo e qualquer direito relativo à propriedade na sua respectiva matrícula, né? Aqui é um direito real e a gente sabe disso, a gente está na órbita dos direitos reais. Então, falando em direito real, a gente sabe que, nesse caso do usufruto, existe a possibilidade, então, de que este usufrutuário possa exercer aí a fruição, né, desse bem, a utilização desse bem. E no proprietário vai caber, então, a disposição desse bem. Mas, ao mesmo tempo, existem rigores legais que, ao que tudo indica aqui, neste caso, estão sendo desprezados. Porque, ao passo que a lei fala que eu devo registrar, nesse caso aqui, esse direito na matrícula do imóvel, à margem da matrícula, para o relator não foi necessário. Ele compreendeu que aquele negócio jurídico celebrado anteriormente seria válido e que ele seria, então, eficaz, produzindo, então, seus efeitos ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a lei... Para a lei, né, para que haja a produção de efeito erga omnes, deveria haver, então, o respectivo registro à margem das matrículas que estão ali envolvidas neste processo. Vejam que, nesse caso, a filha, ela pleiteava aluguéis, então, desta usufrutuária, justamente sob a alegação de que não havia o registro deste usufruto à margem da matrícula. Então, gente, a gente está diante aí de um confronto bastante importante, significativo. A gente ainda não tem o fim dessa história para contar para vocês, porque o julgamento foi suspenso. A ministra Nancy Andrighi, ela pediu vista desse processo para que possa, então, analisar, né, aí com mais rigor, para que haja, então, o prosseguimento dessa análise, desse julgamento. Mas, enquanto isso, gente, o que é legal aqui pra gente é pensar sobre questões como essa, porque justamente é algo que eu sempre enfatizo aqui na coluna, que nós precisamos registrar sempre, quando a gente adquire um imóvel, seja por escritura pública, contrato de compra e venda, compromisso, enfim, todos esses instrumentos, né, fazer o devido registro a fim de que a gente possa, então, ter esse direito garantido, ter a titularidade do bem, né, e nesse caso aí seria justamente garantir que houvesse aí, com certeza, aí, assegurado o direito na matrícula do imóvel.
o que não aconteceu, e gerando, portanto, né, o que permitiu a geração deste conflito que hoje fora judicializado e agora está na dependência aí de entendimentos dos ministros do STJ. Como se sabe agora, existe esse pedido de vista, posteriormente vai prosseguir o julgamento, que não se sabe exatamente o que vai ensejar. Então, gente, para que a gente possa aqui finalizar e chegar aqui nessa linha de raciocínio que eu quero e o que eu trouxe aqui para a gente justamente poder refletir, é que para evitar esse tipo de situação, seja você advogado, enfim, seja você que está enfrentando uma situação como essa, registra sempre a sua compra e venda, o usufruto, independentemente de ter sido ali a última vontade, né, do de cujus, de ter constado na escritura pública ali do testamento, porque se você não tiver isso devidamente registrado, a margem da matrícula vai gerar discussão. A gente sabe que papel aceita tudo, que processo aceita tudo, até que haja uma decisão, muito vai ter que ser analisado, percorrido, e o gasto que isso gera com certeza é significativo e vai impactar com certeza aí no seu bolso. Então, gente, muita atenção, sempre muita cautela, muito critério na adoção das providências, seja você advogado, seja você interessado no assunto, enfim, a todos que estão sempre nesse tráfego jurídico que é bastante significativo aqui dentro do direito imobiliário. Como sempre, eu trago aqui alguma notícia que pode fazer a diferença na sua vida. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, me despeço na certeza de que pude aproximá-lo um pouco mais do direito imobiliário. Um abraço e até a próxima! Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Bom, a gente continua com o nosso programa Sinap no ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, recebendo você pelas redes sociais também, @SinapPR_oficial. Também coloca lá, SinapPR, tanto no YouTube quanto no Facebook. Isso. Você vai encontrar a gente, tá bom? Então fique à vontade. Doutor Vitor Hugo, a notícia. Manda. STF caça Aí. vínculo de emprego de coach financeiro com franqueadora. Tudo Como bom. assim? Quer dizer, primeiro tem o vínculo de empresa com a franqueadora, quer dizer, o coach financeiro com uma franqueadora. Aí havia vínculo, o STF caça o vínculo. Vamos lá. O coach financeiro, isso é uma profissão, coach financeiro não tem vínculo de emprego com franqueadora. Assim fixou a primeira turma do Supremo Tribunal Federal ao negar um agravo regimental, é um recurso interno, e manteve a decisão que cassou esse vínculo empregatício. Não há o reconhecimento desse vínculo. Os ministros reafirmaram a jurisprudência no sentido da constitucionalidade da terceirização de todas as etapas do processo produtivo nas empresas, incluindo até as atividades fim. Então, muita atenção nessa hora. O cidadão é um prestador de serviço de uma empresa que faz franquias. Então, ele é um prestador de serviço, PJ para PJ, pessoa jurídica para pessoa jurídica. Emite nota e tal, presta serviço, tem contrato, etc. E lá na frente esse cidadão fala assim, presta serviço, mas eu era empregado. Não era. Você era um prestador de serviço. Então é essa situação que já foi resolvida pelo nosso Supremo. E aí? Aí agora temos a entrevista com o Dr. Pedro. Vem o Dr. Pedro Bertolini, da MSB Advogados, Direito Imobiliário e Condominial. Atenção, síndicos e síndicas de Curitiba e região, porque ser síndico não é fácil. É pelear. Mas está aí o Dr. Pedro que vem nos conceder a entrevista. Dr. Pedro, por gentileza. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Hoje estamos aqui com o Dr. Pedro Bertolini, que está aí dando a graça da sua visita aqui, né? Vamos bater um papo, é isso? Sócio do escritório?
MSB Advogados. MSB. Quem que é o M e quem que é o S? Temos o Maurer, o Souza e eu sou o Bertolini. MSB, o Bertolini, né? Mas o primeiro nome deles, o pessoal talvez não conheça o Vinícius Maurer, Luiz Fernando de Souza e eu sou o Pedro Bertolini. Pedro. Mas vê se dá esse nome completo. Tem 4 nomes, eu tenho 5 nomes, né? Vitor Hugo Paz Loureiro Filho. E ele é o Pedro Henrique Pegoraro Bertolini. Bonito. Bastante nome. Esse é um nome bonito. É só nome de. Mas é o pessoal de aquelas famílias tradicionais, né? Isso é desde o tempo do Império, esse nome daí. Por aí. E contato com você, você tem um Instagram, né? Exato, temos o @MSB Advogados no Instagram, também no Facebook, né? Certo. Nosso telefone lá é o 3027 6636. Ok. E também temos o WhatsApp, né, no 99984 4483. Muito bem, então esses dados estarão aparecendo aqui, né? Na nossa tarja aqui, que o Ney aqui ele coloca os caracteres. E nós estamos aí para falar da advocacia no geral, né? Formado aí há 2 anos e meio que vocês estão com o escritório. Isso, o escritório já tem 2 anos e meio, eu já sou formado há quase 9 anos. 9 anos. Comecei ali a advocacia em 2015, né? Me formei em 2014. E desde então somos atuantes na área. 9 anos, há mais ou menos 9 anos, nós estávamos saindo do papel para o virtual. O projeto estava começando, não é isso? Perfeito. Foi assim? Exato. Eu na época de estagiário eu comecei com os processos físicos, né? Sim, ali em 2011 e tudo mais. E desde então a gente percebeu essa evolução. Então eu ainda peguei a fase de carregar papel, carregar processo, tudo que é lá, de ter que cumprir prazo até as 18 horas no tribunal, no fórum. E aí, após ali 2015, já estava mais estabilizada a parte do processo eletrônico. Deixa eu te contar as agonias que eu passava. Eu ia visitar escritório de colegas, e aí esse processo de papel estava ali na mesa dele, ou em outras mesas, as pilhas. Esse é prazo para 2 dias, esse prazo para 1 dia, e esse é para hoje. Eu falei, mas como hoje? É 1h30 da tarde? Você tá louco? Aí tinha uns 3 ou 4, 5 processos. Tá doido? É 1h30 da tarde, nós estamos ainda tomando café aqui. Aí eu não consigo. Eu falei, olha, sinceridade eu não consigo. Só o tempo de dar uma lida, mesmo que for uma lauda ou 2, você leva um tempo. E é bem aquele dia que o computador não funciona, que a impressora acaba a tinta, entendeu? E depois tem que sair com eles. Tinha que sair antigamente, né? Tinha que sair com eles correndo e chegar para protocolar até as 18 horas. Ou protocolava aqui no centro, né? Tinha um protocolo geral aqui no centro, que a maioria dos escritórios aqui perto, então ali na OAB se protocolava e depois no dia seguinte se devolvia o processo da carga, levava lá para juntar, tinha essa. E tinha mais um truquezinho, não sei se você pegou esse truquezinho. Quando tinha um negócio às 18 horas ainda que não dava. Não sabe o truque? Não lembro. O truque, tinha o famoso fax. Facsímile. Isso. Não cheguei a usar muito. Você pegava a petição até umas 17 horas, aliás, até mais 1 hora e meia a mais, você passava pelo fax. Ou, aliás, tinha várias que em fax automático recebiam, era válido. Era no dia ainda, né? Então, depois você no dia seguinte levava o original. Primeiro eles protocolavam o fax, depois protocolavam o original. Mas isso é coisa do passado. O que o Dr. Vitor está falando coisa do passado? Vamos falar do presente, vamos falar do processo eletrônico, vamos falar da tua especialidade. Você trabalha em que área? Então, Dr. Vitor, a gente trabalha lá com direito civil em geral. Tá. Certo? Todos nós 3 somos especialistas de direito civil. Civilista. Todos têm bastante experiência na área. Tá. Só que assim, para divulgar o escritório, nós começamos a nos especializar no direito imobiliário, com foco no direito condominial. Certo. Isso porque a gente percebeu que tinham muitos poucos escritórios em Curitiba que trabalhavam nesta área em específico. Entendi. Então nós decidimos, como a gente tinha experiência do escritório que nós trabalhávamos anteriormente, focar na parte do condominial, até para ter essa questão de referência e tudo mais, né? E para poder ser mais procurado por essa área e evitar um pouco da concorrência que a gente vê em áreas que atuam E olha, de forma geral. por mais moderno que se passe, todo prédio de Curitiba, o condomínio ainda vai existir, que é uma coisa perene, né? Perfeito. Por mais que existam aí figura de síndico profissional, a figura das administradoras, que ajudam muito, a administração do condomínio. Eu trabalho também nessa área, mas experimentei ser síndico também. Olha, gente, não é fácil. Aqueles poucos amigos que você tem no prédio, você acaba perdendo tudo, porque afinal de contas é um administrador, nem sempre, a maioria das vezes você não vai agradar todo mundo, e não é fácil, realmente não é fácil. Eu fui nos imóveis lá da praia,
3 anos seguidos, e 2 vezes aqui onde eu moro também não é fácil. É complicado mesmo, mas tem que ter uma paciência, e a gente conseguiu administrar, mas olha, realmente não é fácil. Mas é uma coisa que assim, é perene, exatamente. Vocês estão num caminho que, por mais modernidade que existe, sempre terá o quê? Arrecadação para pagar as despesas do condomínio. Não tem jeito de viver diferente, né? Exato. Eu sempre digo, doutor, que o condomínio é uma micro-sociedade. Né? Então nós temos pessoas de todos os tipos, pessoas que têm costumes diferentes, que têm origens diferentes, que gostam de fazer coisas diferentes e que estão em sua casa. Né? Claro, temos os condomínios comerciais também, mas o condomínio residencial é o que dá mais problema. Porque quando a gente está trabalhando, a gente passa ali o horário comercial. Eu diria o residencial 80%, 90%. 10% é o comercial. O comercial que a gente está falando é aquela galeria de lojas, né? Aquele prédio comercial, o próprio shopping center, que não deixa de ter uma questão condominial também. Mas isso aí é 10% do movimento, 80%, sei lá, estou chutando um número aqui. Mas realmente é o residencial, né? E aí que você verifica os problemas, exatamente isso. Cultura de um com o outro, um é encrenqueiro, o outro não é, o outro é isso. Não é fácil. Não é fácil. O que a gente tenta passar sempre para os clientes, para o pessoal que atua no ramo, né, síndicos profissionais, é que, assim como em vários ramos da vida, várias áreas da vida, nós sempre prezamos pela consultoria, certo? Para evitar o problema, evitar conflito, né? É o famoso melhor prevenir do que remediar, né? E assim, eu acho que a gente tem conseguido trazer essa cultura com o tempo também para dentro dos condomínios, né? Então, ao invés do condomínio esperar explodir a bomba, esperar os condôminos lá entrarem em conflito, né? Vamos trazer aqui a consultoria condominial, a consultoria jurídica condominial, para justamente dar esse apoio para o síndico, para os moradores, para cada um saber quais são as normas que eles têm que seguir e assim evitar conflitos e melhorar a vida, né? A harmonia. Teria, por curiosidade, algum case de sucesso que você conseguiu acalmar um condomínio, resolver um condomínio, que você já pegaram aquele pé de guerra? Muita gente está nos assistindo agora, começa assim a pensar, puxa, aqui é desse jeito, aqui é desse jeito. Tem algum case de sucesso nesse sentido aí? Sim, eu tenho um caso que eu tenho muito carinho, assim, porque foi algo que a gente não chegou a questões judiciais nem nada. Eu fui contratado por um grupo de condôminos no condomínio aqui de Curitiba, e eles estavam tendo um problema com a administração. Porque a administração... Com a administradora? Não, no caso com a síndica. Né? Com a síndica, que estava administrando naquele momento. Isso, perfeito. Por quê? Esse condomínio, ele começou como um condomínio familiar. Então assim, o nome do prédio era o nome de uma família. Exato, Ciclano. E o pessoal da família Ciclano ainda morava lá. Então eles continuavam sendo síndicos e tudo mais, e tinham alguns imóveis lá. Então eles administravam aquele condomínio da forma como era melhor para eles. Só que eles tinham várias pessoas que não eram da família e que sabiam que que a síndica não estava atuando da forma correta perante os demais. Né? E a gente começou a comparecer nas assembleias desse condomínio para tentar resolver a situação dentro da assembleia, né? Administrativamente, ao invés de entrar com uma ação judicial para tentar anular alguma situação. E através dessas assembleias, acho que foram umas 3 assembleias que nós fomos lá, dentro de um período de 3 meses, se eu não me engano, e a gente conseguiu demonstrar as irregularidades, exatamente, até que assim, o pessoal entendeu e viu que não era da forma como eles tinham que eles gostariam de fazer, mas sim dentro das normas da convenção, do Código Civil. Só para a gente ter uma ideia, quantos condôminos tem quantas unidades assim lá? Lá eu acho que era pelo menos umas 30 unidades. Então uma conciliação entre 30, né? Condôminos diferentes ali e a família por trás. É interessante, é desse jeito mesmo. A gente já passaram situações de pé de guerra mesmo, você vai resolver e tudo mais. No meu prédio eu acabei chamando o administrador, que de tão certinho que deu, eles acabaram elegendo síndico, então ele ficou com dupla função, né? Eu até brincava com ele e dizia, pô, você é patrão de você mesmo, né? Porque ele era o síndico e ele era o administrador, então você é patrão de si mesmo e tal, mas aquilo funcionou, porque ele não era o morador, ele é muito técnico, muito correto, e ele já tinha uma gama de prestadores de serviço, porque ele fazia, claro, administração, se não me engano, entre 11 ou 12 prédios diferentes, né? E isso que soma,
Sim. Quando o advogado é chamado numa assembleia, ele vai trazer aquela bagagem de experiência de outros casos que ele já tentou, até já resolveu. Exato. Né? Inclusive, olha, já deu uma receita. Vamos tentar administrativamente, até onde der, e evitar o litigioso. Perfeito. Porque nós, advogados, estamos preparados para isso. Não é problema. O problema é que a gente sabe que a coisa corre. Quando começa a gente sabe, quando termina Exatamente. não vai saber, né? Nós não temos como prever o resultado. Então a gente sempre tenta resolver de forma amigável, porque ambas as partes podem chegar ao destino que elas querem chegar. É claro, cada uma vai ter que ceder um pouquinho, mas na via judicial, ou ninguém fica feliz, ou só uma das partes fica feliz, né? Então é sempre muito bem. complicado. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua presença. Volte mais vezes, a casa é sua. O Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná está portas abertas, tá? O pessoal que está nos assistindo na live, que além da nossa entrevista aqui, o pessoal da live lá está mandando um monte de tchauzinho aí, que está fazendo um ao vivo aqui, ok? Não esqueçam, terça-feira, 21h30, na CWB TV, canal 5 da NET, e na quinta-feira, 10 horas da manhã, também na CWB TV. Para quem quiser assistir pela internet, da onde estiver, né? cwbtv.net. Celular, se assiste, computador, a imagem é muito boa, tudo em HD, ok? Maravilha. Obrigado pela sua presença. Fica aí o contato, vou repetir mais uma vez o WhatsApp, que é o 419-9984-44583. Está aparecendo aqui nos caracteres. Boa sorte, doutor. Sucesso no seu trabalho. Doutor, um prazer comparecer, conversar com o senhor e estamos à disposição. Um pequeno intervalo e já voltamos. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Hoje eu quero falar sobre o ITBI, tem novidades por aí, novidades que vêm lá de São Paulo do Tribunal de Justiça. O que o Tribunal de Justiça lá de São Paulo determinou? Que toda vez que tem uma venda do imóvel, qual é o ponto polêmico entre o contribuinte e o fisco municipal? É o valor do imóvel. Qual é a base de cálculo? E o que se estava se adotando, como regra, pegava-se a maioria dos municípios entre o preço de venda, se eles não concordassem com o preço de venda lá estipulado na escritura, o que eles faziam? Eles arbitravam e cobravam, emitiam lá a guia de recolhimento pela base de cálculo do IPTU. Então o valor venal de IPTU começou a servir como referência e base do ITBI. Veio lá o STJ e falou, isso não está certo, o valor de mercado é o que prevalece. Então, qual que é o valor de mercado? É o valor venal do IPTU ou o valor declarado na escritura? Aí começou a aparecer as divergências. O que começou a acontecer? Começou a ocorrer o arbitramento do valor, ou seja, não é nem o valor venal e nem o valor da escritura. O fisco simplesmente falava, esse imóvel vale tanto e esta é a base de cálculo. Se você não recolher, o que acaba acontecendo? Você também não emite a escritura, você não faz a transmissão do imóvel e criou esse grande problema. Agora, o que veio o Tribunal de Justiça de São Paulo e falou? É o seguinte, cabe o arbitramento. Se o fisco não concorda com o valor, com o preço que está lá na compra e venda, ele simplesmente pode arbitrar. Só que antes, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma intimação para o contribuinte para que o contribuinte faça uma impugnação. E só depois que ele pode arbitrar o valor. Então, veja,
dentro do processo administrativo foi se criado essa oportunidade de impugnação. Isso é regra, virou, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse, e eu acredito que vai ser extensivo para todos os municípios. Todos os municípios vão ter que, antes de arbitrar a base de cálculo, terá que ouvir o contribuinte. Então fique atento aí, não pague mais ITBI do que o real. Faça a sua impugnação. Muito obrigado. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Primeiro bloco do programa Sinap no ar, já o verdadeiro, Casta tá bom. Coluna, notícia. Tá bom demais. Para iniciar o programa de hoje, aliás, a gente vai trazer essa notícia aqui. Não esqueça de mandar mensagem: 41 99658 6981, e todas as nossas notícias estão no site do Sinap, né, doutor? Sinappr.org. Você tem um campo lá que é Fórum Jurídico do Sinap. Então as notícias estão lá na íntegra. Nós passamos a chamada da notícia, mas a íntegra está lá no nosso site. E TRF1 reconhece visão monocular para isenção de IPI em compra de carro. Vamos explicar primeiro. Existe uma lei que todo deficiente físico ele tem direito a um desconto. Então, o cidadão lá não tem um braço, não tem uma perna, enfim, ele não tem o movimento das duas pernas, ele é surdo, todos eles têm direito a um bom desconto. Agora é a questão da visão, que é um problema, né, da visão. Então a 13ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que visão monocular caracteriza sim pela cegueira de um dos olhos, preenche o requisito para concessão do benefício fiscal de isenção do IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, quando da aquisição do veículo. Então a pessoa que provar que tem esse problema de visão monocular, ela ganha, ela tem direito ao desconto do IPI quando for comprar o seu veículo novo. A decisão do colegiado se baseou no inciso 4º do artigo 1º da Lei 8989 de 95, que determinou que ficam isentos de pagar o IPI sobre os automóveis de passageiro de fabricação nacional quando adquiridos por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental, severa ou profunda, os autistas diretamente ou por intermediário de seu representante legal. Quer dizer, você pode levar uma pessoa, você é um motorista e a pessoa compra um carro, ela, por exemplo, é tetraplégica. Então a pessoa vai comprar, o tetraplégico compra o carro, tem direito, não precisa ser claro, não vai conseguir dirigir. Mas o outro vai dirigir por ela, o seu motorista, o parente, ela vai fazer a compra do carro. mas ela pode. A mãe do autista, né? E agora essa visão monocular, que é cego de um dos olhos, então tem direito aí a esse desconto aí no IPI. Boa notícia. Vamos fechar o programa. Vamos lá? Vamos embora. Gente, boa semana, que Deus abençoe a todos, felicidades, estaremos de volta na semana que vem. Tchau, tchau, até lá.